Bom, o próximo tópico, ainda na página 120, o item 5 do material didático, discurso de Epiteto. Bom, nós estamos ainda no período do governo do imperador Trajano, vai terminar no ano 117, ou seja, 9 anos à frente do período que nós estamos estudando. Então, esse Epiteto é um filósofo que ele vai citar o cristianismo. Então, é interessante nós lermos, porque nós entendemos como os pagãos interpretavam a atitude dos cristãos, principalmente a atitude de abrir mão da sua vida, mas não aceitar adorar os outros deuses. Então, esse filósofo pagão vai fazer esse comentário. Quando ele teria escrito essa obra? Está aí, o ano 108 da era cristã. Neste ano foi publicado o discurso desse filósofo romano, seguidor do estoicismo. Epiteto chamava os cristãos de galileus, insensíveis e dispostos a morrer, e atribuiu essa atitude ao fanatismo, algo que fugia à razão. Por quê? Porque todas as outras pessoas consideravam isso um absurdo. Para eles, a vida física aqui é tudo para o homem. Mas Jesus Cristo disse que não. Ele então nos ensinou que nós devemos abrir mão dessa vida e seguirmos a sua mensagem, porque depois dessa vida, na vida espiritual, é que nós teremos então uma vida eterna, tá bom? Que não pode se comparar com essa vida atual. Então, por isso, os cristãos aceitavam a morte. Eu falei para vocês que, infelizmente, tinham aqueles que negavam, né? Mas aqui, o que causava assim, espanto, então, nesse filósofo, era o fato deles abrirem mão da vida deles. Né? Pode tirar a minha vida, mas eu não vou cultuar os demônios. Então, ele chama os cristãos de insensíveis, e diz que isso seria um fanatismo, algo que foge à razão. O comentário prossegue. Como estoico, ou seja, como filósofo, seguidor essa era uma filosofia antiga, já vinha entre os gregos há mais de 300 anos, tá ok? Então eu vou aqui aproveitar para mostrar o que ele pensava, sobre o que os estoicos pensavam sobre o mundo, e o porquê dele dar essa opinião sobre os cristãos. O comentário prossegue. Como estoico, Epiteto acreditava nas 3 qualidades do homem sábio, ou seja, para os estoicos, o que é um homem sábio? Em primeiro lugar, imperturbabilidade. O que é isso? As coisas estão acontecendo, né? As pessoas se levantando contra você, dificuldades no mundo, mas a pessoa ela não se perturba, ou seja, ela continua confiante. Isso é, para ele, a primeira característica, né? Então, desses sábios. Em segundo lugar, domínio sobre as suas paixões, né? O sentimento forte, fosse até por uma mulher, tá bom? Os homens deveriam se controlar. O sábio, ele não pode se entregar à paixão, ele tem que controlar o sentimento dele. É heresia, né? Claro, o amor pela mulher, o homem deve ver como uma bênção de Deus e amar o máximo que puder. Nada de limitar o amor, porque isso limita a sabedoria do homem. Absurdo. Bom, em terceiro lugar, né, ele coloca domínio sobre as paixões e a aceitação resignada do seu destino. Era o que dizia essa corrente filosófica, né, que Epiteto seguia. O que significa isso, essa aceitação resignada do destino? É o que vocês ouvem alguns falarem até hoje de predestinação. É o que o horóscopo prega, tá bom? Que a atitude dos homens estão determinadas pelos deuses. O teu destino está escrito. Ok? Então, isso era comum entre os pagãos e essa corrente filosófica seguia. O comentário prossegue. Essa crença no destino determinado era comum entre os pagãos, como é comum entre os seguidores do horóscopo. Os cristãos acreditavam e acreditam no livre-arbítrio. O historiador Daniel Rupes descreve a crença no destino
como sendo padrão entre os pagãos. Veja o que ele diz. Para um homem dos primeiros séculos, a divindade é, acima de tudo, o poder supremo. Pois bem, repetindo, né? Para um homem dos primeiros séculos, a divindade é, acima de tudo, o poder supremo que dirige de maneira muitas vezes incompreensível o destino dos seres humanos e de quem depende a sua felicidade ou infelicidade. Né? Então, ele está questionando, ele está dizendo o seguinte, que a divindade, ela controla o destino dos seres humanos. Né? Isso é verdade, todos os pagãos acreditavam nisso, que o nosso destino ele já está escrito. Só a igreja e Israel acreditavam no livre-arbítrio. Ele prossegue. É a expressão simbólica do fato do destino. Nada tem de estranho, pois que o Império Romano, manifestação concreta desse fato, e que destino feliz, poderoso, maravilhoso não era esse, se apresentasse como um fenômeno sobrenatural. Por isso também combina com a psicologia pagã que esta o tenha divinizado. Bom, então o que esse historiador está dizendo? Ele está dizendo que essa crença de que o destino dos homens está determinado era dominante no mundo pagão. Okay? Então eu aproveitei para colocar aqui nesse mundo dos filósofos do estoicismo. Okay? Isso influenciava toda a sociedade. E uma das coisas que ele dizia era: você tem que aceitar o seu destino, os deuses determinaram. Isso não é verdade, os deuses, ou Deus não determinou o nosso destino. Okay? Ele nos dá livre-arbítrio para nós escolhermos entre o bem e o mal. Então, Deus, ele quer ser amado pelo homem, ser escolhido pelo homem como nós o escolhemos. Então, nós não servimos a Deus só porque ele determinou que nós o servíssemos. Não. Né? Ele mostrou para nós, ele mostra para nós o bem e o mal. Eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, diz Deus. O termo hebraico, que é traduzido por escolher, significa poder de decisão. Tá bom? Então, essa é uma questão que estava também entre os pagãos nesse período aí, agora falando do ano 108.